nos anos 30, se intensificou nos anos 50 e 60 e se estendeu até os anos 70, associada à reforma agrária, né? E isso está lá no Dicionário da Educação do Campo, que é um dicionário muito interessante, né, produzido por grandes pesquisadores dessa área da educação do campo, e penso que isso está disponível na internet e vocês poderiam muito bem se valer dele para trabalhar alguns conceitos. Esse é um deles que é tratado lá. Outros também eu vou apresentar aqui para vocês, tá? Então vejam, ainda o dicionário diz assim, de modo geral, o destinatário da educação rural, quem é o destinatário? É a população agrícola, constituída por todas aquelas pessoas para as quais a agricultura representa o principal meio de subsistência, né? É da agricultura familiar, da produção, da colheita, enfim, que ali, né, os sujeitos eles vão tirando a sua sobrevivência. Trata-se dos camponeses, ou seja, daqueles que residem e trabalham nas zonas rurais e recebem os menores rendimentos por seu trabalho. Todos nós sabemos disso, né? Para estes sujeitos, quando existe uma escola na área onde vivem, é oferecida uma educação na mesma modalidade que é oferecida às populações que residem e trabalham nas áreas urbanas. Aqui tem uma questão essencial que configura uma das bandeiras, das lutas, dos objetivos dos movimentos sociais hoje, né, os relacionados sobretudo aos do campo, que é exatamente considerar a realidade específica desse sujeito. Isso não significa isolá-los, tá certo? Mas não é possível, não se deveria, pelo menos, ter uma escola, digamos assim, padrão, que tivesse essa universalidade, tá? Não havendo, de acordo com os autores, nenhuma tentativa de adequar a escola rural às características dos camponeses ou dos seus filhos quando estes a frequentam, né? Então, esse é um grande problema que a gente tem no conceito e na vivência que se teve de educação rural. E, evidentemente, eu poderia dizer que isso também não está totalmente superado, né? Infelizmente. Já a educação do campo, veja que coisa interessante. Em confronto com a educação rural negada, né? Negada por quê? Porque, de fato, não era uma educação que interessava e nem todos, inclusive, tinham acesso. Aquela imagem, se você pegar algumas imagens na internet, vai ver aquelas fazendas, os grandes proprietários, né, faziam aquela escolinha, chamava escolinha mesmo, né? A expressão era muito usada, escolinha, e dava e algumas vezes até com pessoas, professoras, que tinham pouca escolaridade. Um grau de escolaridade muito baixo, muitas vezes, né? A educação do campo construída pelos movimentos populares de luta pela terra, organizados no movimento camponês, articula o trabalho produtivo à educação escolar, tendo por base a cooperação. Então, vejam. Então, aqui já é um movimento, né, diferente. É o trabalho produtivo, é a realidade dos sujeitos que vai gerando o seu processo educativo. A educação do campo não admite a interferência de modelos externos e está inserida em um projeto popular de sociedade inspirado e sustentado na solidariedade e na dignidade camponesas. E aí a gente vai ter muitos exemplos. Vocês vão poder encontrar muitos exemplos aí dessas experiências da educação do campo. Eu não vou falar aqui, mas isso está muito disponível aí nos estudos, nas pesquisas, na internet, tá? Vamos lá. Então, é preciso a gente também entender, né, isso já foi dito um pouco anteriormente, quem são esses sujeitos, né, da educação do campo. E a gente falou logo no começo, e eu chamava a atenção de vocês para isso, que há os contextos de educação do campo. Eu participei, inclusive, de um grupo de pesquisa chamado Grupo de Estudo e Pesquisas em Educação nos contextos da educação do campo. Grupo de estudo e pesquisa nos contextos da educação do campo, GEPENS, né? Então, uma ênfase muito importante que dá nesse grupo é que não existe ou um contexto, ou o contexto, mas são os contextos de educação do campo. E esses contextos se revelam nas pessoas dos seus sujeitos, né? Das pessoas
que estão nos diversos espaços, agricultores, quilombolas, indígenas, ribeirinhos, pescadores, pequenos agricultores, comunidades rurais. Né? Se a gente pudesse fazer uma síntese. E há uma coisa muito interessante, né, do ponto de vista, por exemplo, vamos pegar um deles aí, por exemplo, indígenas, né? As etnias, por exemplo. Há trabalhos interessantíssimos. O Birantã D'Ambrosio, né, saudosa memória, tive a oportunidade de vê-lo em vários congressos, né? Num dos primeiros congressos aqui no Brasil, eu sou um pouquinho mais velho que vocês, tive a oportunidade de ouvir e conversar até com ele na época, né? Mas, por exemplo, tem um trabalho muito interessante que ele faz a apresentação desse livro, Ideias Matemáticas de Povos Culturalmente Distintos. É um trabalho belíssimo que trata sobre o pensamento matemático dos indígenas, né? Então, vale a pena ler, vale a pena conhecer. São pesquisadores de grande experiência e que conviveram, inclusive, com os indígenas. Isso só para dar um exemplo. Mas é evidente que nesses outros espaços aí da agricultura familiar, quilombolas, pescadores, etc., a gente também tem muitas pesquisas interessantes. Tá certo? Então, veja como o campo é diverso. É preciso compreender isso. É por isso que uma escola do campo, ela tem as suas características próprias. Não é que seja uma escola confinada em si, tá? Mas que tem uma identidade própria. Fala-se, inclusive, eu vou me lembrar o nome do autor, que eu lembro que eu estava com ele num congresso, e ele dizia o seguinte, olha, Arroyo, Miguel Arroyo, existe uma epistemologia do campo que nós precisamos conhecer, que nós precisamos pesquisar. Né? Isso é bonito. Não é só bonito, tem muito sentido, né? Então, existe uma epistemologia da educação do campo, um conhecimento próprio que é construído, levando em consideração esses vários aspectos, tá? Então, a gente já situou mais um elemento aí, que são os sujeitos, né? Evidentemente que existem algumas referências legais, que eu acho que é importante que vocês também conheçam. Citei apenas 3 aí, tem outras, tá? A própria Lei Diretriz e Base da Educação Nacional, esse decreto, né, que também de 2010, as diretrizes operacionais para a educação básica nas escolas do campo, uma resolução do 1º de abril de 2002, e, enfim, tem outras. Né? E isso está sempre em discussão. Quem for estudar a educação do campo precisa tomar como referência esse aporte legal. É muito importante, porque senão você fica sem alguns balizamentos para compreender os contextos da educação do campo, né, o processo. Porque, veja, antigamente não se existia praticamente legislação sobre isso. Né? Hoje em dia, não. Com essa nova compreensão, com essa compreensão da educação do campo, o aporte legal ele vai sendo cada vez mais posto, cada vez mais defendido e cada vez mais construído, inclusive a partir dos próprios sujeitos do campo. Muito bem. E aí a gente entra, veja, tratamos da interdisciplinaridade, falamos um pouco sobre a educação do campo, o segundo elemento, e agora entramos no terceiro elemento e último, que compõe o tema da live de hoje, dessa live aula, ou dessa aula live, né? Que é a educação matemática. Bom, aqui também precisaríamos, de hoje sabe muito bem disso, né? Claro, e vocês de pelo menos uns 2 ou 3 anos para conversar sobre a educação matemática. Então, vou situar um pouquinho, né, para que a gente possa partir para uma ação, um trabalho mais prático, vamos dizer assim. Né? Então, veja, a educação matemática a gente tem logo lá, desde os séculos XIX, né, início do século XX, né, como ela foi se constituindo como uma sub-área da matemática e da educação. Isso que é interessante. Então, aí você já vê o caráter interdisciplinar da educação matemática. Né? Então, ela é uma sub-área da matemática e também da educação. Né? E há um evento importantíssimo, né, que foi o Congresso Internacional de Matemática em Roma, em 1908. Tá? Então, essa é uma referência, digamos assim, histórica. Né?
do ponto de vista da educação matemática. Teriam outras, eu trabalhei muito isso na minha tese de doutorado, né? Então, a educação matemática como área de conhecimento, olha aí, então ela vai tomando já esse corpo, né? Aponta para o fato de ter sido firmada pelo reconhecimento da pesquisa, né? Foi a pesquisa, né, que foi dando e trazendo os elementos, né, para que nós possamos ter esse corpo de conhecimento. Em especial sobre a aprendizagem e o ensino, especialmente quando vicada à psicologia da educação matemática e à didática da matemática. Aqui nós temos, né, duas áreas assim importantíssimas. A psicologia da educação matemática, que dá um suporte que é indispensável. Eu diria que é impossível você falar em educação matemática sem o aporte da psicologia da educação matemática. Eu não sei, né? Eu acho que isso não é possível hoje, né? Não é possível você desconsiderar ou relativizar a importância da psicologia da educação matemática, né? Aqui em Pernambuco nós temos um grupo bastante coeso, forte, histórico, eu diria, que é lá do grupo da professora Lina e da professora Cíntia, né, que é o programa de pós-graduação em psicologia cognitiva, né? E a didática da matemática, que tem suas fortes também presença, ou suas origens também muito na educação matemática francesa, né? E aí a área que eu, digamos assim, a linha que eu mais me associo, né, que eu tive mais oportunidade na minha formação, ter uma inserção na educação matemática francesa. Muito bem. E, finalmente, mais amplamente, a educação matemática se relaciona ou dialoga com outras áreas de conhecimento, né? Como a filosofia, a sociologia, a história e a antropologia. Nós temos hoje a Sociedade Brasileira de História da Matemática, por exemplo, né? A filosofia, a professora Maria Aparecida Bicudo, que é uma das grandes referências nessa área da filosofia da matemática, os estudos de sociologia, né, onde mostram, por exemplo, a questão da avaliação, né? Vocês lembram, ou se não sabem ou não viram ainda, é natural, é possível, né? O trabalho de Rosenthal, né? A questão da matemática que, por exemplo, os meninos, né, eram sempre considerados como mais propensos, mais propícios para aprender matemática, mais capazes até. E isso se revelou numa pesquisa muito interessante, onde foi dado o mesmo instrumento de avaliação para professores avaliarem os meninos e as meninas. E é interessante que se percebia que quanto à avaliação dos meninos, os professores eram mais generosos do que em relação às meninas, né? Às vezes cometendo até o mesmo erro, né? Há pesquisas que mostram isso, né? A questão de gênero, ela é muito importante também, e a sociologia tem muitos elementos que nos permitem pensar nessas questões, né? Então, assim, só para situar um pouco a dimensão da educação matemática, né? Agora, é claro, o que é que tem trazido, o que é que tem possibilitado, né, essa constituição desse corpo de conhecimento? Os eventos em educação matemática. Por isso que é importante que vocês participem, que haja eventos na universidade, congressos, encontros, colóquio, oficinas, enfim, simpósios, né, inclusive que se articule regional, nacional e internacionalmente. Os eventos de educação matemática têm sido as expressões mais contundentes de como a educação matemática tem se firmado enquanto campo de conhecimento no cenário internacional. Nós vemos, por exemplo, quando vamos para um congresso, seja nacional, seja internacional, que você fica sem saber o que escolher, né? Dada a diversidade de pesquisa, de estudos, né? E são esses elementos que vão sendo socializados no campo da educação matemática. Eventos são expressões importantes das conquistas de uma área de conhecimento. Tá? O evento revela isso, quais são os avanços que estão ali, e também a crítica, que é muito importante. Não apenas porque reflete o nível de organização e funcionamento de uma comunidade de pesquisadores, né? Isso é interessante também, a dimensão organizativa e de como essas sociedades funcionam. Está aí a SBEM, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Educação Matemática, né, que é um dos exemplos,
né? Mas também por divulgar tendências a trabalhos muito curiosos, muito interessantes, importantes, sobre as grandes tendências em educação matemática, né? Temas e resultados de pesquisas que, ao mesmo tempo em que vão dando identidade ao campo, vão retroalimentando sua razão de ser e de existir, né? Então, vejam, esses eventos são muito importantes. E quando ele fala, por exemplo, aí, né? No caso, permito-me dizer que sou eu, né? Fico mais à vontade para dizer. Eles dão identidade, mas ao mesmo tempo também retroalimentam, né? Vão se constituindo nesse processo de produção, de socialização de conhecimento, tá? Então, agora, seria importante, né, nesse contexto, alguém falou lá naqueles formulários sobre uma matemática atrativa, né? Quando o aluno fala isso para mim, eu tendo a entender que a gente poderia situar isso até mesmo no campo da educação matemática crítica, né? E a educação matemática crítica, ela tem tido um contributo, né, muito importante para o ensino e aprendizagem de matemática, né? E a educação matemática crítica, ela preconiza que os papéis sociopolíticos do ensino da matemática são tão significativos quanto indeterminados. Que coisa, né? Podendo assim contribuir tanto para a construção de ideais democráticos e de justiça social, ou ao contrário, para a desumanização dos sujeitos e formação dos guetos sociais e educacionais, às quais já nos referimos. Aqui há um aspecto interessante, né? Porque se dizia muito que a matemática, ela é acrítica, ela é apolítica. E ela não é. Eu defendo também essa perspectiva crítica da matemática. Isso não significa dizer que é a matemática partidária. Por favor, não vamos confundir nem misturar as coisas, né? Claro que cada um deve ter, e é bom que se tenha, do ponto de vista da cidadania, a sua opção, né? Mas aqui está se tratando de algo muito mais amplo, né? De uma formação política, no sentido muito mais amplo. Aí ele vai dizer ainda, para isto, e aí é uma citação de Silva, Lima e Tirano, né? Para isto, a educação matemática crítica pressupõe a matemática como uma ferramenta construída em um dado momento histórico-cultural que está em constante mutação e é capaz de contribuir com a transformação social. A gente vai usar, eu vou mostrar, pelo menos mostrar alguns exemplos, não vão ser meus, porque eu não vou inventar a roda, mas alguns exemplos que estão postos em Silva, Lima e Tirana, nesse texto aí que eu resgato essa citação, para mostrar a vocês um pouquinho, né, o que seria, né, essa dimensão da educação matemática crítica. Tá? Diógenes, eu não sei como é que está o nosso tempo. Não sei esse ano, tá? Fica à vontade, viu? Pode ficar à vontade, a gente está acompanhando aqui. Tá certo. Então, eu estou fazendo são 21h16, né? A gente falou até 21h30. Eu vou tentar, nesses 15 minutos quase, concluir pelo menos essa apresentação, né? Mas aguardando sempre a manifestação de vocês, né? Claro que quando a gente fala na educação matemática crítica, a gente não pode esquecer de Skouves-Bose, né? Então, a bem da verdade, né, justa referência seja feita a ele, tá? Apenas eu não estou trazendo aqui mais elementos sobre isso por conta do tempo que a gente tem, né? Mas eu queria primeiramente situar esses elementos que a gente entende como essenciais para essa live aula de hoje, tá? Aqui aproveito, trago uma única citação dele, né? Mas gostaria de trazer outras coisas mais, né? Ele vai dizer que nesse sentido, né, do que foi dito, inclusive, anteriormente, e acho que Janete também, Lima, Silva e Giliana cita isso, quando a educação matemática se abre para as questões como justiça social, é possível acreditar em um cenário em que alunos melhoram a autoestima, a ponto, inclusive, de poderem questionar a autoridade. Veja que coisa importante, né? Então, assim, isso da autoestima que se fala tanto, né? A educação matemática crítica propicia essa autoestima, né? Você
ele sentisse que tem importante, sentisse valorizado a partir das análises que vai se fazendo, né? E, claro que isso muitas vezes tem uma implicação de provocar um aluno questionador, né? Por isso que ele fala aí de questionar a autoridade, né? De um inquiridor, enfim, tá? No entanto, ela não representa uma ramificação da educação matemática. Acho que isso é importante, é um alerta que Silva Lima e Gitirana, eu estou me focando muito nesse texto deles. No entanto, ela não representa uma ramificação da educação matemática, tampouco se ocupa de metodologias ou de técnicas pedagógicas para o ensino. Suas preocupações remetem ao papel social que o ensino de conteúdos matemáticos pode exercer nas realidades dos estudantes e das suas comunidades. Acho que esse elemento aqui merecia depois um aprofundamento, né, em algum momento para vocês, né, porque a gente falou da educação matemática, né, mas eles vão chamar atenção para isso, né, que não é uma ramificação, né, mas aí situa muito bem o papel da educação matemática crítica, que é o papel social que o ensino de conteúdos pode exercer. Bom, vamos lá. Aí, eu também tomo a liberdade de fazer essa citação, porque aqui tem um elemento muito importante que vai ser revelado nos problemas que eu vou mostrar a vocês. Infelizmente, de hoje, eu deixei os problemas para o final. Não sei se infelizmente ou felizmente, tá? Mas eu vou mostrar uns 6 problemas de matemática, né, onde a gente poderia ter uma compreensão de tudo isso que a gente falou, tá? Uma perspectiva apresentada sobre o que vem a ser o compromisso político do professor do ensino de matemática é posta por Oliveira e Beth, né? Aqui a gente está entendendo que é Newton Oliveira e Beth Duarte, viu? A Socialização do Saber Escolar. É um livro pequenininho, antigo até, eu diria, né? Já faz tempo, mas muito interessante. É uma pesquisa que eles fizeram na educação de jovens e adultos, tá? Diferentemente de uma postura politicista, isso aqui é o que eu falei para vocês já, né? Não é virar um palanque político nesse sentido, né? Adotada por alguns professores no ensino de matemática. Esses autores vão dizer que a dimensão política do professor de matemática está na própria forma de como este lida com o processo de transmissão e assimilação desse conhecimento. O que significa dizer que, ao possibilitar ao aluno conhecer o porquê de determinadas regras e procedimentos matemáticos, como o significado do vai 1, aquilo que se questiona tanto, né, que às vezes o aluno não entende, né, o vai 1 na operação de adição, por exemplo, em si já traz um significado político importante. Que coisa, né? Quer dizer, é você ensinando a própria matemática em si, vamos dizer assim, né, que você já traz esse componente político. Por quê? Paulo Freire dizia muito isso. Não é politicista, é político. Por quê? Veja o que está dito aí no final dessas últimas linhas. Na medida em que o aluno apenas reproduz uma regra ou procedimento sem compreender o que está fazendo, está-se diante de uma matemática imposta. Né? Aquela história, por que tem que fazer isso? Não, porque é assim, tem que ser feito. Né? E isso eu afirmo porque eu acho que tem uma força, uma gravidade pessoal. Muitas vezes a gente pergunta, o que é formar um aluno crítico? Formar um aluno crítico é no modo que você está ensinando também. Sobretudo, né, nós que somos professores e professoras. E essa forma de ver a matemática como algo impositivo, fechado, hermético e até mesmo universal no sentido que vai ser posto pela educação matemática crítica e tantos outros autores também, além de Scoville-Mose, essa forma de ver a matemática como algo pronto e acabado tende a ser reproduzida pelo aluno na sua prática social. Veja que coisa. Veja a responsabilidade que nós, professores e as professoras, temos. Quando eu vejo que a matemática é algo pronto, acabado, aquilo que vocês já estudaram muito, né, hermético, fechado, né, só de fórmulas, e eu aceito aquilo sem compreender, sem mesmo uma perspectiva crítica, essa postura, o aluno tende a levar para a sua prática social.
E às vezes pergunta, por que os alunos não participam de determinadas coisas? Isso tem a ver com o modo que a gente também está ensinando matemática. Né? Essa dimensão crítica, de participação, né? Uma aula dialogada, conversada, isso vai desenvolvendo uma postura participativa, crítica, autônoma no sujeito. Né? Não precisa você estar falando, né, em política tal, ou X ou Y. Né? Claro que você pode fazê-lo, né, numa situação adequada, evidentemente. Né? Mas veja que o que eles estão chamando a atenção aí é que, por um jeito de eu ensinar a matemática, o que é específico da matemática, eu posso estar contribuindo para um sujeito passivo, autônomo, protagonista ou não.